que a vinda de Jesus está próxima, como nunca esteve, porque existe um sinal que foi cumprido nesta era. Existe um sinal que foi cumprido na nossa geração, e era um sinal dos mais importantes que precisava se cumprir antes de Jesus voltar. Jesus não voltaria sem que esse sinal se cumprisse. E sabe que sinal é esse? A restauração da nação, do Estado de Israel. Querido, coloca aí o slide aí. A capa da revista Veja, aí em 1948, 14 de maio de 1948, fato histórico, a criação do Estado de Israel. Israel voltou a existir como nação. Aí você está dizendo assim, mas o que é que isso tem a ver com a vinda de Cristo? Querido, Israel é o relógio profético de Deus. Todas as profecias a respeito de Jesus, tanto da sua primeira vinda como da sua segunda vinda, gira em torno de Israel, da nação de Israel. E o diabo fez de tudo para riscar Israel do mapa. Você acha que a Segunda Guerra Mundial, aquele holocausto, aquela perseguição, tentativa de exterminar todos os judeus da face da terra, você acha que aquilo foi por acaso? Não foi. A tentativa era fazer com que Israel nunca mais voltasse a existir. O povo judeu foi espalhado pelo mundo, foi perseguido e é perseguido. Existem muitas pessoas do mundo que têm ódio simplesmente porque eles são judeus. Porque Israel é o relógio profético de Deus. Querido, o profeta Zacarias, não está aí o texto, mas o profeta Zacarias, ele profetiza que Jesus voltará para pisar no Monte das Oliveiras. Ele voltará para Israel, ele voltará em Israel e ele pisará no Monte das Oliveiras. Se não houver Israel, então não há segunda vinda de Jesus. E contra todas as possibilidades, de forma sobrenatural, sim, a nação de Israel voltou a existir de uma forma incomum. A criação do Estado de Israel, 14 de maio de 1948, num ato secreto, num dia, o Estado de Israel voltou a existir. Eu vou ler para vocês, não está no PowerPoint, mas eu vou ler. A reportagem diz assim: era sexta-feira, 14 de maio de 1948, 4 horas da tarde, no Museu de Tel Aviv. 350 pessoas que haviam sido convidadas secretamente estavam presentes para ouvir um anúncio muito aguardado. A declaração oficial de que a atual nação de Israel se tornaria um Estado independente. A segurança havia sido reforçada para evitar que os vários inimigos do recém-formado Estado interferissem no evento. Davi Ben-Gurion, líder do Conselho Nacional de Israel, leu a declaração do estabelecimento do Estado de Israel. Ela dizia, em parte: nós, membros do Conselho do Povo, representantes da comunidade judaica e de Eretz Israel, que é a Palestina, por virtude de nossos direitos naturais e históricos e pela força da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, aqui declaramos o estabelecimento do Estado judeu em Eretz Israel a ser reconhecido como Estado de Israel. Israel voltou a existir como nação, como Estado em um dia. E você sabia que tinha uma profecia a respeito disso? Olha o que diz Isaías, profeta Isaías, capítulo 66, versículos 7 a 8. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode se dar à luz um povo num instante? Pois Sião aqui é Israel, pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Ou seja, é possível uma nação nascer num só dia? Sim, Sião, Israel, nasceu num só dia. Querido, Isaías, isso aqui é profetizado cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, essa profecia acontece cerca de 2.700 anos antes
de 1948. E o Estado de Israel volta a existir como num milagre. E foi de fato um milagre. Querido, o diabo sabe que a forma de adiar o seu fim já decretado é destruir Israel. Ele sabe disso. A forma de adiar o fim que a ele já está decretado é destruir Israel. Por que você acha que o mundo todo odeia a nação de Israel? São raras as nações, pouquíssimas as nações que não odeiam, que não militam contra Israel. Graças a Deus hoje o Brasil é uma delas que não milita contra Israel. Mas a maioria das nações do mundo odeiam Israel, são a favor daqueles que lutam contra Israel. Se você lê os jornais, se você assistir os jornais da grande mídia, o que é que você vai ver? Toda vida que tem um conflito lá, diz, Israel bombardeou. Eles nunca dizem que Israel sempre bombardeia em resposta aos muitos mísseis que são lançados contra civis em Israel. Mas é sempre Israel apresentado como um vilão. Israel é o ruim. Israel é quem está invadindo o território. Aquela terra foi dada por Deus, aquele povo, há milhares e milhares de anos. Aquela mesquita não devia estar no lugar que está. Aquele lugar pertence ao Senhor e não aos muçulmanos. Uma das autoridades de Israel certa vez disse: se os árabes baixarem as armas deles, então nós teremos paz no Oriente. Mas se Israel baixar as suas armas, então ele será aniquilado, deixará de existir. Não é Israel que está tentando destruir os árabes, são os árabes que estão loucos para destruir Israel. Se Israel baixar as armas, será aniquilado. Se os árabes baixar as armas, terão paz. O então, na época, presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, claramente, publicamente, ele declarou que o sonho dele e do seu país era varrer Israel da face da terra. Desde a criação do Estado de Israel de 1948, Israel vem sofrendo constantes tentativas de aniquilação. E entre elas, a mais famosa, está a famosa Guerra dos 6 Dias. Tem uma imagem aí. A famosa Guerra dos 6 Dias. Queridos, essa guerra foi uma tentativa de aniquilar Israel, só que Israel se antecipou e venceu a guerra, ainda, além de não ser aniquilada, ainda expandiu o seu território. Mas nessa guerra, tem-se o relato de vários atos sobrenaturais que aconteceram nessa Guerra dos 6 Dias, porque Israel era minoria. A Guerra dos 6 Dias foi a tentativa de aniquilar Israel por parte dos países árabes, Egito, Síria, Iraque e Jordânia, apoiados por ninguém menos do que a Rússia, contra o recém-formado Estado de Israel. Mas assim como no passado, nas grandes batalhas de Israel, quem deu a vitória foi Deus, de forma sobrenatural. Lembra de Israel? Os sacerdotes levavam a arca da aliança à frente da batalha e Deus dava a vitória. Eu vou ler para vocês aqui alguns relatos sobrenaturais que aconteceram na Guerra dos 6 Dias e que mostram o agir sobrenatural de Deus para que Israel exista, porque ele é o relógio profético do Senhor. Olha só, quando as forças israelenses se aproximaram de uma tropa inimiga, isso na Guerra dos 6 Dias, vindo de uma direção inesperada, do leste em vez do oeste, os inimigos esperavam que eles viessem de um canto e eles vieram de outro. Os árabes fortemente armados em Siquém confundiram-nas, ou seja, confundiram a tropa de Israel como sendo soldados iraquianos que vinham para ser reforços deles. Como resultado dessa confusão dos inimigos, as tropas israelenses facilmente dominaram os inimigos que estavam em maior número e com maior número de armas também. Outro episódio sobrenatural, à medida que as forças israelenses avançavam, muitos dos sírios fugiam, simplesmente fugiam, deixando para trás todo o equipamento deles, todo o armamento deles. Aí eu lembro daquele episódio em Samaria, que os sírios cercaram Samaria,
e sitiaram a cidade, e o povo estava morrendo de fome. E alguns leprosos que estavam ali na porta de Samaria disseram: vamos lá no acampamento assírio ver se eles dão alguma coisa para a gente comer. E aí os leprosos, que eram de Israel, quando iam no caminho, Deus fez com que o exército sírio que estava acampado, em vez de escutarem as pisadas dos leprosos, eles escutaram como um grande exército de cavalos e carros vindo na direção dele. Eles disseram: eles estão vindo, eles conseguiram aliados, estão vindo nos atacar. E fugiram e deixaram tudo, alimento, armas, cavalos, tudo. Será que não é semelhante o que aconteceu aqui? Israel se aproximava e pelotões inteiros, muito mais armados, abandonavam tudo, inclusive as suas armas. Vários episódios de granadas que simplesmente não explodiam. E teve um episódio extraordinário de um soldado israelense. Só ele havia sobrevivido depois do seu pelotão todo ter sido exterminado. E ele, numa emboscada, e ele vinha sozinho, já pronto para se entregar. Ele vinha em direção a um pelotão enorme do exército inimigo. Mas quando ele foi chegando próximo a esse pelotão, o pelotão inteiro foi se ajoelhando, largando as armas e botando as mãos para cima e se rendendo. E o soldado israelense sozinho trouxe um pelotão inteiro rendido para a sua base. E quando chegou lá, os inimigos diziam: mas ele não estava sozinho, tinha anjos com ele. Olha que coisa maravilhosa. Ele viu anjos armados ao lado daquele soldado. Ele disse: o soldado não estava sozinho. O soldado viu ele: o povo está ficando doido. Mas eles não estavam vendo apenas um soldado, eles estavam vendo. Aí eu lembro dos homens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando olharam, não tinham só 3, tinham 4. Tinha alguém na fornalha com eles. Queridos, foi desta forma que o Estado de Israel voltou a existir. E é dessa forma que Deus tem preservado Israel. Israel é um grande milagre nos nossos dias. Um país desse tamanho, numa terra árida, num deserto, e é uma terra extremamente próspera e bem protegida. Deus tem mantido a nação de Israel, porque Israel é o relógio profético de Deus. Você quer saber dos acontecimentos do fim? Olhe para Israel. Fica de olho em Israel. Então, o cenário profético para os acontecimentos dos últimos dias já está montado. Estamos vivendo a era da última igreja. O Estado de Israel, a nação de Israel voltou a existir. O palco para a vinda de Jesus já está montado e a contagem regressiva já está acontecendo.